Essa arte que eu tô vendo aqui, por mais que eu saiba que é um fantasma tocando piano, eu senti algo especial e eu até salvei assim que eu vi no meu feed. Eu acredito muito na pluralidade de sentidos que a gente pode encontrar na arte. E pra quem me conhece, eu tenho meu filme favorito, de animação pelo menos, Soul. E lá eles explicam um pouco sobre essa questão de transcender enquanto você está fazendo algo que você se empenha muito, que você gosta muito. É algo que toca o seu coração e você sai do plano físico praticamente. Transcende mesmo. E de uma forma muito simples de falar, eu acredito que é essa questão de tocar a alma. E aí que eu tenho certeza que essa arte é perfeita para começar esse vídeo. O meu nome é Ana, mas você pode me conhecer como Nani ou só me chamar de Nani por aqui também, tudo bem. Eu trabalho como retratista de animais com tinta a óleo, acho que pelo menos uns 4 anos. Eu nunca sei exatamente quando eu comecei, porque foi algo muito do nada, muito de supetão. Então eu não consigo definir a data. Mas eu me baseio pela aquela parte no Instagram que mostra, né, a sua data de início. Diante de pedidos, demanda e a vontade de criar, eu comecei a pintar os pets falecidos de parentes, de amigos e da comunidade no geral. Inclusive, graças ao apoio dessa comunidade, que eu sinto que eu tive até que um crescimento rápido. Eu recebi bastante apoio quando eu comecei. A partir desse crescimento, eu comecei a produzir muito, a trabalhar muito, a pintar cada vez mais e vender artes por preço de banana, 25, 50 reais. E no momento que eu nem tinha tempo pra isso, porque eu tava trabalhando e fazendo faculdade ao mesmo tempo. Mas eu dava meu jeito, porque, era o que eu amava, ou melhor, é o que eu amo. Anos se passaram e eu tive várias conquistas, assim, pessoais, em relação também à criação de conteúdo e tudo mais. E eu acho que durou uns 3 aninhos aí só vivendo com o que a pintura me trazia, no caso, financeiramente. Mas é claro que tudo isso tem um preço. Eu acho que não é à toa que, sei lá, é uma minoria que consegue realmente ver somente da arte. E ainda tem todo um contexto aí que a gente tem que ficar de olho. A gente se compara com uma minoria, assim, um 2% que deu certo de um mundo que tem no Instagram, de perfis super técnicos, que se comunicam bem, tem, né, publicações interessantes, mas que não chegam nem à superfície do feed. E é claro que é possível seguir esse sonho, mas não é porque você acredita muito no seu potencial que a plataforma vai permitir que outras pessoas vejam isso. Esse era o meu sonho. Eu quero viver somente da arte, da minha arte. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser valorizada, quero ter um engajamento maravilhoso, muita visibilidade, ter muito lucro com a minha arte e, bom, quem não quer ter muito lucro na vida? Só que eu gostaria que envolvesse a minha arte, principalmente. Você, que não vem de família rica, você sabe todo o cuidado que a gente tem que ter para não cair nesses sonhos abstratos de eu quero ser uma grande artista e tudo mais. Tem todo um caminho que a gente tem que tomar cuidado para não se estabanar no chão, para não cair de cara. Então acho que é aí que eu comecei a sentir que eu paguei caro para conseguir essa estabilidade e tudo, né, que a pintura me dava. A pintura, ela era minha vida 100% e eu achava isso completamente normal. Era um traço da minha personalidade. Os meus parentes, eles iam em casa e eu tava ali, trancada no meu quarto, pintando, produzindo, editando vídeo. Meus pais, eles conversavam na sala e eu pedia silêncio, porque eu tava gravando um curso 10 horas da noite. Você acha? Isso sem contar todas as vezes que eu pintei, sei lá, até 2, 3 horas da manhã. Enfim, caótico, completamente caótico. Mas o momento de virada foi quando minha família estava se organizando para fazer um passeio. E eu falei, gente, eu não posso ir porque eu tenho que gravar um vídeo aqui de pintura, alguma coisa no YouTube, eu não lembro muito bem. E eu vou precisar do final de semana inteiro para fazer isso. E aí, simplesmente, todo mundo cancelou por minha culpa. Aí eu vi que não dava mais pra ser assim. Mas a mudança de fato, sem ser a mudança do pensamento, foi quando eu me mudei e saí do meu quartier. Eu já tô mais de 1 ano morando aqui nessa casa com meu marido. E assim que a gente chegou, a gente já delimitou regras que não podiam mais se repetir. Trabalhar até tal hora fixa, não pintar nos finais de semana, se não for algo, né, pra mim, como um hobby, ter intervalos durante a pintura. Enfim, o mínimo, né? Acho que é o mínimo pra você levar a sério o seu trabalho. Muito se fala sobre ter seriedade no trabalho autônomo e também parte disso, sobre você respeitar a divisão entre você e o seu trabalho, já que o seu trabalho é praticamente na sua casa. E daí eu comecei a aproveitar cada minutinho que eu tinha dos intervalos. Tudo
parecia que era muito valioso sentar no sofá, assistir alguma coisinha, comer uma fruta nesse intervalo, nos finais de semana, os passeios, ficar só jogado no sofá também. Então a arte, ela deixou de ser a única coisa que me satisfazia e que me dava uma vontade de viver, ter amor à vida. Eu postava até no meu Instagram sobre isso, mas eu comecei a ter um amor genuíno por lavar louça, cortar os legumes, né, cozinhar no geral. O processo da cozinha, pra mim, se tornou algo bem confortável. Curtir um sonzinho enquanto tô ali dando um jeito na casa, passear. Tudo ficou com um sabor tão açucarado na minha cabeça. E nesse momento eu comecei a me afastar cada vez mais dos trabalhos, com prazos, com encomendas. E não era 1, 2, eram tipo 6 trabalhos por mês, por aí. Durante esse processo eu li um PDF sobre o artista John Sargent. Desculpa se eu errei a pronúncia. Nesse livro, teve um período que ele também ficou de saco cheio de pintar retratos, vestidos, tecidos, enfim. Eu não queria mais trabalhar sob encomenda. Então ele começou a pintar para ele, porém pintar paisagens, outros temas. Aliás, para mim esse cara é um ícone, é um dos meus artistas favoritos, inclusive eu acho que é da maioria dos retratistas, né, que trabalham com realismo. Enfim, só um disclaimer. E se você não equilibra o seu trabalho com o seu hobby, em algum momento os dois vão se mesclar, e nessa mesclagem, um vai desaparecer quase totalmente. E geralmente será o que te dá menos lucro. Nesse processo das encomendas, eu comecei a criar um monte de pasta no computador, no celular, no Pinterest, na nuvem, enfim. Tudo de ideias, e minha cabeça ficava lá, mastigando essas ideias e ao mesmo tempo pintando as encomendas. Eu não conseguia arranjar um tempinho para começar a pensar em desenvolver, né? Em criar realmente algo. Inclusive, toda vez que eu saio de casa, que eu dou um passeio, eu vejo uma cena legal, eu anoto no bloco de notas, assim, putz, preciso pintar isso. Aí eu coloco a ideia. Mas, enfim, até hoje não saiu uma do bloco de notas. Aliás, acho que é por isso que eu não acredito tanto em bloqueio criativo. Mas, assim, eu acredito mais em cansaço, em frustração, em estresse, isso eu acredito. Mas, enfim, outro assunto. Seguindo, a cada arte que eu fazia pra mim, que eram poucas, era como se na minha cabeça eu tivesse, sei lá, perdido o equivalente a 3 artes que eu poderia estar ganhando algo. Meu Deus, isso tá tão errado. Tá tão errado. Era esse sentimento de, caramba, eu fracassei como artista. Eu perdi essa coisa genuína da alma mesmo. Por mais que seja uma coisa abstrata, mas enfim. Eu senti que o meu lado artístico tava indo pelo ralo. Mas o de empreendedora tava, ó, lá em cima. Eu até pensava assim, será que eu coloco nos stories que eu tô anunciando minha aposentadoria de uma vez? Ou sei lá, eu só sumo do nada, desapareço e tchau. A cabeça estava lá, borbulhando. E todos esses pensamentos eram ligados àquele sonho lá atrás, conectados, que é essa coisa do ser artista, ser uma artista reconhecida e viver da arte. A questão é, eu amava o sonho de ser artista, ou eu amava o que a arte me proporcionava, independente do financeiro, mas considerando o financeiro. Aí eu resolvi assumir a culpa e a vergonha de desistir de um sonho, mas eu não pensei em só mudar de sonho. A gente esquece o valor da experiência para ajustar e mudar os nossos objetivos ao longo da vida. Quando eu pensava em ser uma diretora de filmes e de videoclipes, eu não tinha experiência de uma faculdade de audiovisual e também não tinha experiência das dificuldades do mercado de trabalho nessa área. Assim como eu já pensei em ser veterinária especializada em cavalos, mas eu não tenho ideia da dificuldade que é conseguir uma bolsa de estudos nessa área e principalmente, hoje eu tenho ideia, mas na época não, o valor de mensalidade, da mensalidade desse tipo de curso. É algo fora, né, da minha bolha, né? Enfim, da minha situação. Nessa fase dos 18 anos, parece que tem uma cartinha que chega assim, um aviso prévio, falando: você tem até essa idade para definir o que você quer ser na vida, os seus objetivos e as suas próximas decisões. Deu 19 anos e você ainda não sabe o que você quer, vem assim um carimbo na sua testa escrito, sei lá, fracassado, ingênuo, burro. Junta tudo isso com um mundo que tá tão atrelado a uma visão muito simples sobre o que é sucesso e o que é fracasso, e que envolve sim questões financeiras e consumo. Você fica aí num ciclo de desejo infinito, com uma pitadinha de frustração por você não conseguir alcançar aquilo que você quer. Aí você pega alguém que tá trabalhando com o público, vem de brinde. Putz, o que vão pensar de mim? Quantos stories eu vou precisar fazer? Quantos vídeos eu vou precisar fazer para explicar o meu ponto? Enfim,
Fui desapegando dessa obsessão, lidei com a frustração e resolvi segurar a bronca e ver se dava pra morrer de desgosto. Spoiler, tô viva. Dito isso, eu me formo esse ano, em 2025, em licenciatura em artes visuais. Além disso, eu tenho meu próprio curso de pintura, do rascunho à obra-prima, que é focado em retratos de pets com o meu estilo de pintura. Ano passado, eu passei pela experiência do estágio e eu pude olhar de pertinho como funciona o trabalho de uma professora da educação artística. E apesar de ser assustador e triste ver o sucateamento dos professores, em especial os professores que não lecionam matérias mais importantes como português, matemática e inglês, eu tive um encanto muito forte com essa profissão. Na verdade, eu fui praticamente enfeitiçada e eu ficava me imaginando naquele lugar, comandando uma classe. Também foi um momento que eu trabalhei muito a questão da escrita. Não era nada poético, mas eu tinha tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa estava acontecendo, que eu não queria encher o saco de ninguém contextualizando os problemas, toda a situação. Então eu encontrei um meio de jogar tudo pra fora. E eu ficava me imaginando assim, na sala, guiando os projetos, ajudando os alunos, trazendo, coisas para desafiá-los, chegar a me coçar de vontade de estar lá, já começar agora. Se a mulher falasse, vem dar aula, eu, vamos agora. Era isso. Eu pude me aproximar dos alunos e eu escutei, eu conversei, incentivei meninos a entrarem no mundo da moda, incentivei meninas a acreditarem numa carreira envolvendo escrita, teatro, dança. E mesmo chegando cansada em casa, o meu coração ele chegava aqui tão cheio de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Então será que esse é meu objetivo? Ser uma professora de artes? Olha, pode até ser, mas eu tô tão cansada desses objetivos tão rígidos. Então chega disso, chega desses rótulos de cargos, de carreiras, chega, não tô mais afim disso. Com certeza ser professora de artes não é a minha meta de vida. Só que quando eu penso no conforto de ter um cargo público, por exemplo, e ainda ter uma renda extra relacionada aí a alguns quadros que eu posso fazer por mês, 1, 2, e de brinde ter o final de semana livre para escolher se eu quero passear, se eu quero dormir, se eu quero pintar, me parece uma boa ideia. Eu posso falar que isso é o meu objetivo? Ou melhor, a palavra conforto. Será que esse é meu objetivo agora? Será que uma sensação, uma palavra, pode ser um objetivo de vida? Todos os meus textos no caderno tinham essa palavra em comum e eu já não encontrava mais ela, por exemplo, no meu trabalho autônomo. Então eu tomei a decisão de voltar a dividir a minha vida com um trabalho artístico e também com outro cargo mais estável. E claro que isso não foi do nada. Eu fiquei maturando pelo menos 1 ano essa ideia, até 2025. Na primeira semana de janeiro, eu estava montando uma lista com pelo menos 100 pessoas que queriam uma arte minha no primeiro semestre de 2025. E no meio do mês eu já fui convocada para começar a trabalhar nesse outro cargo. E aí sim eu não tive um tempo para pensar se eu queria realmente ou não. Era o que já estava na minha cabeça e aí eu fui. E eu não vou negar, a primeira semana foi bem complicada. Eu sentia muita falta de eu controlar o meu tempo e o tempo todo aquela ideia do sonho esquecido de ser uma artista ficava mastigando ali, ruminando na minha cabeça. Será que eu matei a Nani? Na minha cabeça era pra ser perfeito. Era pintar de manhã, trabalhar à tarde e à noite pintar um pouquinho mais e em seguida já dormir. Eu me preparei muito, fiz vários cronogramas, mas eu não contei com algumas variáveis nesse cálculo, sendo sono, cansaço e o mais temido, transporte público. Nossa senhora, esse eu esqueci total. Como eu vou ter inspiração e me sentir conectada com a arte dentro desse cenário, sabe? Daí eu entendi que eram os 3 primeiros dias. Não tinha como eu cobrar a perfeição e que desse tudo certo. O que eram 8 horas por dia da semana, final de semana, que eu tinha no meu dia, se tornou 3 horas, dia sim, dia não. Eu prometi nas minhas metas anuais, aquelas que a gente faz no final do ano, enfim, que eu ia fazer tudo que eu desse realmente conta. Sem comparação, sem exageros e sem cenários fictícios. Você que já tem essa vida dupla, inclusive me fala nos comentários se você também tá nesse processo de transição, tá querendo mudar, pra ficar só na pintura ou ficar só no trabalho fixo. Eu quero muito saber sobre isso. Mas você que tá nessa jornada dupla,
sabe o quanto a gente se cobra para dar certo e conseguir dar conta de tudo. E às vezes, o dar conta é o famoso básico que funciona. Eu acordo cedinho, tomo meu café com calma, fico pintando umas 3 horinhas, 2 horas, e eu já não fico tão neurótica em relação à entrega, à data da entrega. Porque eu sei que eu coloquei uma arte, 2 artes por mês, e eu sei que eu consigo dar conta em 30 dias. Eu consigo fazer no meu tempo e principalmente em paz e confortável. Então toda vez que eu coloco na minha cabeça essa dúvida sobre nossa, será que eu ainda sou Nani Arts? Ou será que eu tomei a decisão certa? É como se minha cabeça fosse um grande quadro branco e eu coloco algumas palavras escritas como paz, estabilidade, conforto. Detalhe, tudo isso a longo prazo. Eu cansei de ser vítima dessa ansiedade e da loucura que é essa prosperidade quase instantânea que as pessoas cobram da gente. É a tranquilidade de dormir e saber que você tá tijolo por tijolo construindo esse objetivo. E que mesmo que seja sobre o longo prazo, eu já sinto sinais desse conforto chegando. O meu humor mudou, eu durmo muito melhor, a minha alimentação, conviver com outras pessoas também tá sendo um ponto muito importante pra mim. Nossa, isso de fato era uma questão pra mim, porque o trabalho com conteúdo, muitas vezes, ele pode ser solitário. Ainda que eu tenha amigas maravilhosas que eu encontrei graças à internet, é você trabalhar dentro de uma bolha. Você não se comunica muito além dos dígitos, mensagens de áudio, e isso eu sinto que define um pouco a gente quando a gente fala sobre tato social. E uma outra coisa que eu gosto muito de pensar, principalmente na minha volta, deve ter uns 3% que também divide a sua rotina entre o trabalho artístico, o trabalho de criação de conteúdo, com o CLT. E que mesmo que seja uma parte da rotina deles, eles vivem uma paixão monetizada. Eu acho que por isso que eu não me sinto mais num quarto trancada. Tem momentos que eu gostaria de ser uma pessoa genérica, mas não no sentido de, nossa, ela é tão diferentona. Não, no sentido de não ter a vida tão atrelada a esse sentimento de criar, de apreciar arte e de ver arte em tudo. Então, não é um botão de ligar ou desligar, você ter essa paixão, algo que some com o tempo. E quem dera eu tivesse, sei lá, como diminuir essa intensidade, que é ter a vida tão atrelada a isso. Aí que eu entendo que só quem tem esse fardo persiste nesse caminho mesmo com tantos obstáculos. E o que eu mais vi nesses anos trabalhando com pintura aqui na internet foi amigas minhas, artistas, excluindo, desativando e abandonando seus perfis de arte porque não deu certo. É uma decisão difícil? É uma decisão difícil, mas se for necessário, que faça. Pra mim, o importante é que você nunca deixe de produzir o que você ama. Se você quiser postar ou se não quiser postar. Tanto que eu me apoio nesses sentimentos. É isso que me ajuda nesses momentos difíceis. É saber que eu não vou parar, independente se eu estiver lucrando com o meu trabalho ou não. Eu vou continuar pintando. Nesse sentimento de que pra mim não existe mais a minha vida sem a arte. Eu tenho pra mim muito claro o meu foco pra não cair nessa idealização ou até mesmo nessa coisa abstrata sobre sonhos. Que eu tenho uma geladeira cheia, mas que eu sempre sinta fome. Sem essa fome, eu não tenho por que ter forças pra levantar no dia seguinte, perspectivas e ir atrás dos meus objetivos. Ainda que a arte e a pintura sob encomenda elas tenham enchido a minha geladeira por muito tempo, eu tenho fome de criar algo além disso. Quero mostrar a artista apaixonada que tá aqui em mim. E até retomando um pouco a questão de ser professora de arte, isso vai além de trabalhar com arte. Eu acredito na transformação que um professor ele pode promover em um aluno. Sou grata a todos os meus professores de arte, inclusive uma em específico que nem é de artes, mas a professora Elisângela, que ela me acolheu naquele momento que eu fiz uma transição entre a escola particular e a escola pública, né? No caso eu fui para a escola particular, e eu tava ali, né, retraída, tímida, não conhecia ninguém, era outro nível de escola, e no poder da sensibilidade dela, ela me observou desenhando, pintando ali com o meu material e me apresentou para os colegas, me pedindo para ir até a lousa, pintar alguns animais, né, desenhar alguns animais, ó a coisa aí do destino se conectando. E acredito que ela fez isso porque ela sentiu a minha segurança, a minha confiança nesse processo do desenho, da pintura, enfim, da arte. Tô falando muito arte nesse vídeo, né? É um vídeo sobre arte. Seja com textos, filmes, músicas, clipes, eu acredito no poder da arte, mesmo que eu não saiba exatamente qual é a sua função. Se você me perguntar o que é arte,
eu não vou saber responder assim de supetão. Talvez eu até demore para responder. Para mim, ela pode resolver problemas e ao mesmo tempo provocar grandes questionamentos e dúvidas, reflexões. Ela tem muitas faces, muitas nuances e é tão complexa quanto a vida. E não é porque ela pode ser muitas coisas que ao mesmo tempo ela pode ser nada, né? Aquele paradoxo de se uma coisa é tudo, significa que ela não é nada também ao mesmo tempo. Não, eu acho que a arte ela não se aplica nisso. A arte ela não tem conclusões definitivas. Objetos utilitários, eles sim têm funções e isso é fácil de compreender. A arte ela transcende esse utilitarismo. A arte ela mudou a minha vida naquele momento, na escolinha, no dia que eu decidi pintar o Bradock e assim chegou a minha primeira venda de um quadro. Eu sei que ela também constantemente vai continuar mudando a minha vida e eu tô doida pra mudar a vida de pessoas que se matriculam no meu curso, daqueles que se inspiram no meu trabalho e principalmente dos meus futuros alunos, sejam do curso ou de outra carreira que envolva ser professora de artes. Que Deus, o universo, todas as divindades ou até mesmo o destino, eles me permitam ter muitas oportunidades na minha vida. Porque olha, eu sinto muita fome e eu vou atrás desses pratos deliciosos que a vida nos prepara. Nas minhas intenções, eu prefiro pensar esse vídeo como um registro, mas eu quero ajudar muito alguém que esteja passando pela mesma situação e essas decisões aí de adultos. Eu prefiro ajudar falando sobre as minhas experiências e o que eu tirei delas, a fim de que você se identifique com o que eu estou falando e que se encaixe de alguma forma e na sua visão, no seu modo de viver, mas sempre que você tome o seu próprio caminho. Eu não posso te aconselhar simplesmente a abandonar o seu trabalho estável e começar a pintar, assim como eu fiz 4 anos atrás, 5 anos atrás. E também eu não posso pedir para que você pare de trabalhar com arte para ficar só no trabalho estável. Eu não sei o seu contexto, eu não sei as suas vontades, não sei o quanto a arte ela é importante para você nesse sentido, o quanto o seu trabalho, a sua criação é parte da sua vida. A vida ela é maior que um vídeo de 10, 20 minutos, não sei nem quanto tempo vai ter isso aqui, mas a vida é maior que esse vídeo. Mas, já que você chegou até aqui, eu vou te dar um conselho. Se escute. Seja o protagonista da sua vida, o personagem principal, e entenda as nuances. Não é algo rígido e que se reduz a pequenas ações, mas assim como aquela frase, eu acho que no Shrek, sobre ogros e cebola, existem camadas, entendeu? De um personagem. Se for possível, tenha um diário. Foi algo que me ajudou muito. Você não precisa escrever, sei lá, coisas poéticas ou coisas bonitas, ou falar diariamente sobre o seu dia, mas sabe aquele momento que tudo começa a ficar meio nebuloso, ou até mesmo borbulhando, sabe? E você não tem alguma pessoa ou algum escape? É isso que ajuda. Eu só fiz esse vídeo porque eu comecei a documentar os meus dias nesse caderno e com o passar do tempo eu simplesmente mudei de profissão. Pensa naquela pintura que eu mostrei no começo do vídeo e tenta se questionar. O que me transcende hoje em dia? Se a sua resposta for parecida com a minha, primeiro, vamos ser amigas. E segundo, a arte ela ultrapassa as barreiras de consumo e utilidade. Mesmo que os desafios sejam reais, desistir da arte é como renunciar a uma parte fundamental de quem você é. E também do impacto avassalador que ela pode te proporcionar. Foca nisso. Se eu te ajudei com a minha história ou com esses conselhos finais, eu quero muito saber disso nos comentários, na DM, aonde você estiver em comunicação comigo. Se eu ajudei uma pessoa que seja, esse vídeo já cumpriu o seu propósito.